Olá, nossos amigos do canal. Hoje nós estamos de volta para continuar os nossos episódios da viagem do Pedro aos Estados Unidos. E uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: quem perdeu o primeiro capítulo vai ter um card aqui em cima para poder assistir. Tá muito bom, tá muito legal. O Pedro, ele falou sobre a motivação e hoje o Pedro vai falar sobre a preparação. Fica conosco, vai ser bem interessante. É importante também que vocês se inscrevam no canal, porque como vão ter outros episódios continuando essa história, aí você vai ser notificado pelo YouTube para você não perder os demais episódios, tá? Então, você vai chegando aqui agora, assistir esse aqui, de repente até clica no card, assiste o outro, mas não se inscreve no canal, o YouTube não vai te mandar, né? E a gente vai Isso mesmo, tá? Ativa o sininho, se inscreva, ativa o sininho e deixa um like aí, tá? Aquele like que é gratuito, ajuda muito a gente e não custa nada. Legal. Tá, Pedro, nós conversamos, né, na primeira da sua motivação e acho que todo mundo está ansioso para saber como é que foi a sua preparação, como que você se preparou, o que você pode falar para nós? Posso sim, foi uma fase muito importante, né, desse processo, inclusive, Doni, acho que a primeira coisa, né, o primeiro passo da preparação é se desfazer dos mitos. Porque olha o que tem de mitos nesse mundo sobre qualquer assunto, né? Mas em relação a viagens internacionais em geral, puxa, tem muitos mitos. E os mitos, eles geram inverdades também, né, meu? Tipo, eles criam sensações ou certezas inverídicas, né? E atrapalha muito o processo. Você nem vai tentar, porque você já sabe que, tipo, se alguém chega para você e fala assim, você não consegue entrar nos Estados Unidos, e você acredita, você nunca vai entrar, né? Porque você não vai fazer nada, né? Para fazer isso acontecer. Vai dar certo. Eles disseram, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar. Ô Pedro, mas fala o seguinte, nós estamos falando de quais mitos? De quais mitos que nós estamos falando? O que te preocupou quando você estava tentando fazer essa preparação? Não, os primeiros mitos, né, que eu tinha, né, que eu tinha cultivado, né, era o mito de que, por exemplo, não é fácil conseguir um visto. Ou seja, a aprovação do visto é uma coisa muito difícil, é muito exigente, é muito burocrático, né, e tudo mais. Isso foi a primeira coisa. Tinha um outro mito também que era relacionado à quantidade de dinheiro que eu tinha que levar. Não, se você for com menos de tanto, você vai passar fome, né? Mas eu tenho isso comigo, né? Que essas duas coisas que você falou, bom, você está falando que é mito, mas eu tenho elas como verdade, tanto que é difícil e que tem que levar muito dinheiro também, tá? Já vou adiantando que olha só, eu tenho isso. Isso você é uma certeza que você adquiriu de onde, né? Tipo, porque os mitos nascem assim, você tem a certeza, mas assim, a origem dessa certeza. Vamos usar isso como um exemplo? Vamos. Como um caso, né? Como exemplo. Um case, vamos embora. Como um case. De onde vem a certeza de que realmente você precisa levar muita grana e que o processo é burocrático a ponto de se tornar quase impossível? Olha, como você sabe, né? Eu estou pensando em ir para o Canadá. Eu tenho assistido alguns vídeos. Assisti um hoje, inclusive, nós comentando isso, de um casal que comentou que eles gastaram 70 mil reais. E a consultoria que atendeu um outro colega, o casal dele, o casal de amigos deles, disse que eles teriam que ter, no mínimo, 150 mil. E eles estavam falando, olha, nós vamos dizer por que a sua consultoria não está errada.
Então, nesse momento, eu vou ser bem sincero, tá? Eu nem sabia que nós íamos conversar já de início disso, e eu fiquei, agora que você falou, bastante curioso, porque eu não vou dispor desse montante nunca, tá? Então, é muito interessante. Eu já quero, não é nem agora para os nossos amigos do canal somente. Eu estou curioso, eu quero saber como que você fez isso. Pois é, bacana. Você vai se surpreender como que, depois de uma conversa... Se ao final desse episódio aqui que nós estamos gravando, né, você já não mudar algumas chaves na sua cabeça em relação a isso, a gente é amigo, né? A gente vai marcar um encontro, uma conversa só nós dois, tá? Exato. Vamos deixar claro para os nossos amigos do canal que isso aqui não é um guia, nós estamos falando do relato de vida do Pedro, né? Exato, exato. E aí, aliás, André, você acabou de tocar no ponto-chave sobre essa coisa dos mitos, né? Do alimentar essas verdades, né? É que cada caso é um caso. E aí a Sim. gente tem o nosso modelo cognitivo, né? O modelo cognitivo humano, ele tem essa característica, né? A gente chama até de, acho que o Seiichi Arata, né? O japonesinho que você deve conhecer, ele fala sobre essa desvio de cognição. Distorções cognitivas são vieses sistemáticos na nossa maneira de pensar. Numa linguagem mais simples, é como se a gente estivesse pensando errado várias vezes, repetidamente. E essas distorções na nossa cognição podem levar a uma interpretação, uma percepção incorreta da realidade. Né? Que é uma coisa natural do ser humano. É tipo assim, existem vários desvios e esse, especificamente, chama-se generalização. É tipo assim, se para fulano foi assim, para todo mundo será assim. Isso é uma característica nossa, tá? Da nossa cognição. Isso é normal. Não tem nada errado com quem faz isso. Todo mundo faz, aliás. Mas quando a gente, né? Mas é um ruído da comunicação. Sim, até mesmo porque, Pedro, eu estava pensando aqui, ele estava comentando de um casal, né? E eu estou, por exemplo, querendo ir sozinho, você também foi sozinho. Dependendo se a pessoa tiver condição, ele vai querer dar conforto para a esposa, ele vai querer, como é que eu vou dizer para você, ir com primeira classe, né? É claro, né? Nós não estamos falando muito disso, mas lá ele quer já deixar tudo com bastante conforto, pegar uma consultoria que realmente vá tudo de mão beijada, né? E nós temos vários tipos, nós temos desde quem vai querer consultoria, como você e eu, por exemplo, que vamos arriscando o que der, né? Exatamente. Tem isso, tem essa parte de que cada caso é um caso do ponto de vista do projeto de cada um, né? É muito parecido com eu e você temos uma necessidade de locomoção. Então, a gente precisa de um carro. E aí pode ser que você queira comprar um Fusca e eu queira comprar uma Mercedes. Ora, o nosso objetivo é o mesmo. Só que eu não consigo me imaginar dirigindo um Fusca. De repente, me sinto muito bem dirigindo uma Mercedes. E para você, um Fusca está de bom tamanho, porque você está muito focado na funcionalidade e zero focado em status, enquanto que eu estou muito mais preocupado com status do que na funcionalidade do carro. Aí eu vou querer comprar de qualquer maneira e eu vou encontrar justificativas para dizer que o carro que eu preciso não é o carro que eu quero. O carro que eu preciso é uma Mercedes. Enquanto que você vai falar, Pedro, mas eu estou indo para o mesmo lugar que você está indo com o Fusca, cara. Você entendeu? Não. Então, acho que no processo de imigração acontece a mesma coisa. Tipo, a pessoa vai acreditar que ele precisa estar hospedado em tal hotel, que a casa que ele precisa é de tanto, que ele precisa de um advogado de imigração, que ele precisa de uma consultoria, que tudo que ele precisa de alguém para buscar no aeroporto. Pô, você sabe que tem serviços, né, lá nos Estados Unidos e no Canadá e em outros países, de pessoas que cobram para ir buscar no aeroporto e passar o primeiro dia com a pessoa com a justificativa, com o argumento de que é para quebrar o choque cultural. Tem gente que não vai nós estamos procurando é justamente isso. Nós estamos procurando choque cultural. Nós não queremos quebrar esse choque cultural. É uma autossabotagem você pagar para fazer isso, porque você não sente a chegada. Você chega com você vai chegar dentro da zona de conforto, isso vai te levar a viver dentro da zona de conforto. Então não vai te deixar. Realmente é de cada um. Tem pessoas que têm medo de avião. O que eu mais adoro do avião são as coisas que as pessoas mais detestam.
gosto da partida e da chegada. Os dois. Eu adoro quando o avião faz isso aqui, ó. Eu adoro, adoro. Eu estou do lado da janela que fica para a terra aqui, quando ele faz isso aqui, meu Deus do céu, é fantástico. É a coisa que eu adoro. É o que eu estou falando. Nós gostamos de algumas coisas que os outros têm pavor. Então, tá. Aliás, a semana passada, Dani, eu estava conversando com um amigo, 2 semanas atrás estava conversando com um amigo, onde ele dizia o seguinte: não pouso mais nunca em Congonhas, pelo amor de Deus, nem pouso nem decolo, porque fica passando por cima dos prédios. A partir da primeira vez em que eu comprei passagem em Congonhas, nunca mais eu consegui pensar em sair de São Paulo se não for por Congonhas. É muito emocionante eu ver o Ibirapuera lá de cima, eu ver o Banespa lá de cima, eu ver a Marginal, eu ver o Autódromo de Interlagos lá de cima. Sim. É uma experiência incrível para mim. A represa da Billings, né? Então, o Rodoanel, cara... É muito bom, é muito bom. As minhas viagens, só uma que eu fiz por Guarulhos e as outras foram todas por... Você acabou de falar Congonhas, né? Congonhas, isso. O pessoal está achando que você não quer falar, Pedro. Você viu, na outra vez eu tentei fugir, parece que dessa vez eu fui mais eficaz, né? Fui mais eficiente. Mas a gente puxa você para o assunto. Vamos lá, Pedro. Vamos falar da sua preparação. Preparação, né? Como eu já vinha assistindo vídeos na internet e tudo mais, com esse interesse de ir para lá e tudo mais, tal, depois que eu me vi motivado aí, comecei a assistir muito conteúdo de pessoas que estavam lá, que foram das mais diversas maneiras, desde o mais Nutelinha, que foi com o processo... Desculpa o nome Nutella, pessoal, não é tipo pejorativo, não. Mas é aquela pessoa que foi tipo pelo processo certinho, pagou advogado para tudo, não sei o quê, tudo mais, levou o máximo de dinheiro que pôde. É só um termo que eu uso, tá, pessoal, né? Que eu uso aqui só para diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, eu vou me chamar de vira-lata, tá? O meu plano é o plano vira-lata. Por que eu chamo de plano vira-lata? Cara, eu vou fazer o que for mais básico, né? E vou sentir todas as emoções e todas as, vamos dizer assim, todos os sentimentos que se sente fazendo o básico, tá? É diferente, né? Andar de Fusca e andar de Ferrari, né? Então, assim, se eu escolher de Fusca, ele vai dar uns pulinhos, né? Tudo mais, vai fazer um barulhinho diferente, vai esquentar o motor. Pode ser que eu tenha que parar no meio da estrada para esperar o motor esfriar, enfim, tal. Essas são as características de quem faz uma viagem, assim, no modo vira-lata, tá? Eu escolhi esse modo por razões óbvias. Eu não tinha condição financeira, né, para fazer o plano top, né? Tem gente que entende que o processo que eu fiz também é ilegal, mas não é, tá? No episódio 1, no primeiro episódio, nós comentamos dos coiotes, tá? Então, não deixa de assistir. Tem também um pouco sobre isso, né? Sobre esse processo que realmente é ilegal. Então, assiste lá que vai ser bacana. Mas eu fiz assim, eu peguei um visto de turista, fui como turista, né? E fiquei com o meu visto de turista. O que eu fiz que eu não deveria, que segundo a legislação não se faria, né? Eu trabalhei, enquanto eu estive lá. Foi só isso, mas o tempo inteiro que eu estive lá, eu estive legal. Tão legal que eu abri conta em banco, durante o período que eu estive lá, tirei carta de motorista do estado da Flórida, ou seja, fui no Detran, passei por todo o processo, tirei carta de motorista. Puxa, se eu tivesse aqui, eu ia mostrar para o pessoal, mas de repente no terceiro episódio, se eu encontrar ela, eu mostro como é que é a carta de motorista da Flórida, tá? Eu tava legal no país, tá? Só que eu trabalhei. Um visto de turista, ele não é um visto de trabalho, né? Ele é um visto de turista, né? É um visto para quem está passando férias, vamos dizer assim. No caso dos Estados Unidos... Eu quero fazer um adendo. Existe alguma restrição que diz que um turista não pode trabalhar? Eu nunca vi isso. Não, existe. Existe, dizendo que ele não pode trabalhar. No regulamento, né, da migratória, né, de cada país, tem essas regras, né? E aí não pode, não é permitido que se trabalhe, tá? Okay. Mas assim... É bom que já tirei essa dúvida também. Exato, não, segundo, não pode. Só que assim, só para a pessoa entender qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? Imagina que você tem carta de motorista, só que ela venceu, e aí você continua dirigindo. Ora, você sabe dirigir, você não vai colocar a vida de ninguém em risco, só que você está sendo um contraventor da lei porque você está dirigindo sem a carta de motorista, ainda que você seja um motorista nato de mais de 30 anos.
Você não é um criminoso. Montei o meu plano, é importante montar um plano. E quando você monta um plano, o que é que você vai levar em consideração no plano? Moradia, alimentos e trabalho. A tua realidade. Então, se você não conseguir adequar o teu plano à tua realidade, você já se auto-sabotou. Se você... Voltando àquela coisa, né, de cada um é cada um. Não, primeiro eu tenho que saber quem sou eu, quanto eu ganho, qual é a minha realidade, quais são as minhas condições, e daí eu vou moldar o plano que seja para mim. Quando você consegue vislumbrar, você consegue visualizar o que é que pode acontecer, o que é que pode não acontecer, o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado. E aí você vai montando seus planos, seu plano A, seu plano B, seu plano C, seu plano D. Se o A falhar, eu vou para o plano B. É a redundância, né? Que tem Isso, a redundância nesse caso ele é importante e bom. E bom, exatamente. Aliás, o que eu aprendi foi que pessoas que vão pelo plano perfeito, na maioria a maioria dos casos frustrados, ou seja, os casos que não dão certo, principalmente no Canadá, são justamente os que vão com o plano perfeito. Por quê? Ele tem grana, é classe média, tem dinheiro e tudo mais, e ele é formado, às vezes, tem informação, às vezes até pós-graduação, então ele vai com o plano perfeito. Eu sou um médico aqui no Brasil, eu sou um médico no Canadá, papapá. E quando você chega no país, não é isso que acontece. E aí, se você não estiver pronto para ser um mecânico, para ser um auxiliar de mecânico, para ser uma pessoa de base ali, em termos de atividade remuneratória, você está lascado, porque você sai daqui pensando, eu sou um médico, e ninguém é nada. A gente atua, né, como médico, como advogado, como mecânico, mas ninguém é médico, ninguém nasceu médico, nasceu lá e carimbou na testa dele, você nasceu médico aqui. Ninguém na prática, a teoria é outra. Muito bonito na teoria, mas na prática... Sempre que eu vejo pessoas no Brasil passando por dificuldades financeiras, eu encontro com um motoboy que está tendo dificuldade de pagar as contas, encontro com um auxiliar de obra, né, de construção civil, que está tendo dificuldade de pagar as contas, eu olho naquele cara e vejo, meu Deus do céu, esse cara é o cara ideal para uma imigração. Porque é o cara que, quando chega, o cara está acostumado a montar numa moto e sair na chuva para entregar pizza, cara. Ele vai para os Estados Unidos, se ele for entregar pizza nos Estados Unidos, ele vai entregar de Corolla. Caraca, esse cara aqui, você entende? Nos Estados Unidos não se entrega pizza de moto, se entrega de carro. Mas espera, mas não é de Celta, é de Corolla. O vira-lata americano é diferente do vira-lata brasileiro. Exatamente. Não, o cara que pede dinheiro no farol tem carro. Sim. Você entendeu? Isso eu já vi. Vocês não acreditam, pessoal? Vocês que estão assistindo, pesquisem. Tem muita gente que não entende o que eu vou falar agora, tá? Eu sempre monto planos pessimistas. Não é que eu sou pessimista. Eu sempre monto um plano passando a régua por baixo. Eu nunca supero. Nunca arredonda para cima, você arredonda para baixo. Nunca arredondo para cima, sempre arredondo para baixo. Por quê? Porque para mim é muito importante que o plano, que eu não falhe no plano. E se eu pensar ele por cima, ele vai falhar muito. Todo plano falha, só que se eu passar a régua por baixo, as falhas vão ser menores. Porque eu já estou colocando por baixo. Então, tem muitas coisas que vão falhar, mas ele já faz parte do plano. Tipo, o falhar é o normal. Entende isso? Não. Porque eu botei por baixo. Eu tenho assim, se eu botar por baixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer $5 por dia. Vai ser, durante 30 dias eu vou me alimentar com $5. Num plano perfeito, isso seria uma falha. Num plano por baixo, isso é o normal. Então, já vou lá com essa consciência de que eu vou comer $5 por dia. Agora, se eu colocar no meu plano que eu vou me alimentar com $50 por dia, e quando eu chegar lá, eu tiver que me alimentar... Olha só que diferença. Eu coloquei que vou gastar $50 por cima, e por falha do plano, eu só estou conseguindo gastar $30. O meu plano falhou e eu estou frustrado. Se eu colocar que eu vou gastar 5, eu vou conseguir gastar 5, ou então eu vou conseguir gastar 10. O meu plano é pior do que o cara que planejou 50, mas está gastando 30, porque eu só estou gastando 10, só que para mim ele é 2 vezes melhor para mim, porque eu planejei 5, eu estou gastando 10. Então, pera um pouquinho, está dando certo. Então, eu tenho muito mais motivos para comemorar e muito menos motivos que iriam me desestimular. É por isso que eu faço isso, tá? Não é que eu sou pessimista, não. Mas eu gostaria que você detalhasse, então, tá? Você tinha 4 planos lá. Eu gostaria que você
detalhasse o plano A seu e superficialmente falasse quais eram o B, o C e o D. Como que você planejou isso na sua planilha? Você foi Uma procurar lista. isso em algum local. Então, conta para nós o que você fez. Você foi em que tipo de site? O que você fez para... Não, consumi conteúdos no YouTube de várias pessoas diferentes que fizeram essas jornadas, e aí eu adaptei para a minha realidade em questão de valores, né? Em questão de valores. Então, vamos falar como é que eu fiz. Primeiro, assistindo todos os vídeos, eu descobri o que eles precisaram. O que eles precisaram? Eles precisaram de um hotel na chegada, porque você não chega já alugando uma casa. Eu vi casos de pessoas que alugaram casa a partir do Brasil, pelo Facebook, mas aí eu notei que tinham relatos de pessoas que eram enganadas, pagavam pela locação da casa, quando Isso é chegava lá importante. não existia dinheiro, não existia nada. Então eu fugi muito de situações de risco, que colocassem em risco a pouca grana que eu tinha. Então, coisa de fazer qualquer tipo de negócios a partir do Brasil, eu não fiz. Isso eu quero deixar aqui. Você encontrou essas pessoas no Facebook, então. Isso é importante, esse processo de você vai para algum país, seja qual for, no Network. globo, vai no Facebook hoje em dia ainda é a melhor plataforma para se fazer isso, por conta dos grupos lá. Você vai lá, procura um grupo, só escreve a cidade que você quer, Dublin. Coloca lá, Dublin, Alemanha. Grupo de brasileiros em Dublin, Alemanha. Grupos de brasileiros em Tóquio, Japão. Você ficou sabendo dos valores que você tinha que gastar, quanto que você precisaria dispor por dia para alimentação? Eu obtive essas informações de quais sites, né, eu poderia buscar preços, por exemplo. Então a gente tem o Walmart, por exemplo, que é uma rede de supermercado muito famosa nos Estados Unidos. Temos sites, né, de classificados, por onde você vê preços de aluguel de quartos ou até de casas inteiras, porque vai depender de cada um. Então, se eu estou indo sozinho, por exemplo, como foi no meu caso, né? Eu procurei ali nesses sites por quartos que estivessem à disposição. Existem plataformas também como o Airbnb, tá? Que está pelo mundo todo, mas o Airbnb, como é um pouco mais caro, né? O Airbnb geralmente é para pequenos períodos, curtos períodos de tempo, mas é muito importante também ter essa opção como possibilidade, né? A minha filha, quando foi para o Canadá, ela utilizou o Airbnb para fazer as primeiras locações. Foi muito importante o Airbnb para ela, né? No meu caso, eu não utilizei, mas utilizei alguns sites que tinham ali nos Estados Unidos, né? Classificados de brasileiros, né? Administrado por brasileiros. E você também tem os classificados que são administrados por empresas ou por pessoas daquele país, tá certo? É assim que a gente faz, é assim que a gente levanta os preços, é assim que a gente levanta preços de alimentos, por exemplo, que é o principal, né? Lógico, você vai chegar lá, vai precisar comprar uma roupa, um equipamento de trabalho, enfim. Mas acho que o básico é isso. Como que eu consigo preços de aluguel de um lugar para morar? Como que eu descubro preços de uma cesta básica, ou seja, de um conjunto básico de itens de alimentação que me possa servir por um mês? E como que eu encontro trabalho, tá certo? Nesses grupos eu tive acesso a esse tipo de informação, basicamente. É isso que você precisa, né? E você Esse é o precisa kit estar... básico. Esse é o kit básico. É o kit básico. E um projeto desse, você tem que focar estritamente no que é básico, né? Pensa que você está indo para uma guerra, está indo numa missão, para uma guerra. O guerrilheiro vai andar com uma mochilinha com o mínimo que tiver nas costas. Ele vai ter que deixar para casa, na casa dele, a Netflix, a televisãozinha, não sei o que, tudo que é luxo, tudo que é essa coisa que apesar de serem luxos, a gente já assimilou como coisas normais na nossa vida, né? A gente vai deixar de lado essas coisas e vai começar a pensar em, eu estou na guerra, eu estou no campo, eu estou num lugar aqui onde eu posso tomar chuva, eu posso... Entendeu? Não, pode acontecer alguma coisa aqui, eu preciso administrar. Então, Perfeito. casa, não é casa, é local para ficar. É importante falar que não é uma casa que está procurando. Eu quero um lugar seguro para eu dormir. Perfeito. Por isso que eu pensei primeiro no hotel, segundo numa casa alugada, terceiro num carro. Hotel é o mais caro, a casa alugada é mais barato do que o hotel, porém é mais difícil. O carro alugado, ele é mais caro do que os dois, mas ele tem o benefício de ser rápido. Você chegou no aeroporto, dependendo do caso, você chegou no aeroporto, você alugou, você já tem onde dormir, e você tem a vantagem de você ter a locomoção. Você ganhou a locomoção aqui.
Então, era uma das coisas que eu mais queria, era esse caso aqui. Certo. Né? Por quê? Porque eu não teria que me preocupar em, cara, eu tenho o serviço está longe demais, onde é que eu estou? Não, eu iria lá dormir próximo do trabalho e estava resolvido, né? Uhum. Então, assim, como é que você faz para fazer? E você precisa de banho, né? Você precisa de banho. Por que é importante falar de banho? Porque se você fala de hotel, você tem um banho embutido. Se você fala da casa, você tem um banho embutido. Mas se você fala de carro, você não tem um banho. Então, eu estudei também sobre isso. Como é que eu resolvi a questão do banho, né? Como é que eu resolvi no meu plano, tá? Eu não precisei usar, mas no meu plano, né? Ele não estava no meu plano A. Pronto, acabei de lembrar uma coisa que estava no plano B ou C, tá? Que é ir para o carro. No carro, eu teria que ter um lugar para tomar banho. É simples. Você vai chegar nos Estados Unidos com o seu passaporte, você vai dar... Não tem aqui essas academias que são redes? Como é que é o nome dessas academias? Lembrei. Tipo Game Pass. Tipo Game Pass, né? Tá aí as imagens. Vou colocar algumas imagens aqui para o pessoal ver. São academias, nos Estados Unidos é muito comum, academias 24 horas. Então, é legal porque você pode entrar na hora que você quiser, a qualquer hora do dia, dentro das 24 horas. Pode ser à noite, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser de dia, final de semana, né? 24/7, né? 24 horas todos os dias da semana. E aí lá você vai tomar banho, você vai aproveitar até para fazer uma academia, porque você vai fazer um cartãozinho. Esse cartãozinho te dá acesso a toda a rede, né? Então você pode estar em qualquer lugar, em qualquer unidade, não é numa unidade específica que você vai ter acesso, mas em todas as unidades. Então isso é muito bacana, porque lá dentro você toma banho, então você já garante o banho, né? E aí, Legal. dormir. Estados Unidos é seguro. Você pode dormir em qualquer lugar. Você vai parar o seu carro e vai dormir. Né? No estacionamento, em algum lugar. Né? Lógico, tem lugares perigosos? Tem, todo lugar tem, né? Mas tem muito mais lugares seguros do que no Brasil. Esse é um mall que tem várias lojas, então você pode ver ali, ó, tem uma Party City. Eu passei por aquele carro ali, tem uma cortina dentro, a pessoa tá dormindo dentro do carro. Ali tem um motorhome, aqui tem outro motorhome e aqui tem uma van motorhome. Na outra frente tem outra van convertida e esse carro atrás é só o que essa van tá puxando. Então, primeiro ponto, eu estabeleci essas coisas, eu planilhei quanto que eu preciso para cada coisa. Segundo, eu precisava que meu plano desse certo em um certo período de tempo. Então, eu comprei passagem para 3 semanas e eu precisava de dinheiro somente para essas 3 semanas. Então, isso já ajuda você a estabelecer um valor. Quando você tem um valor um pouco mais limitado, você já consegue estabelecer um plano que, opa, eu estou arriscando um valor que me permite ficar lá por 3 semanas, né? Comendo no McDonald's, pagando aquele lanche. Não é saudável? Não, não é. Mas eu estou numa missão. Eu vou comer o lanche de R$1 do McDonald's. De $1, desculpa, né? Comer o lanche de $1 dos Estados Unidos. Do McDonald's. Ou do Burger King, né? Durante 30 dias. Eu não vou morrer comendo Burger King durante 30 dias. Se der errado. Porque eu só vou fazer isso se der errado, inclusive. Sim, né? sim. Porque eu vou ficar preso dentro dos Estados Unidos até chegar a data da minha volta. Se até o último dia não der certo, eu não conseguir um emprego, um trabalho, eu pego meu avião e vou embora. Meu dia tem que dar para isso. Então, eu fiz tudo uma conta. Quanto que é um hambúrguer? É $1. Já vem com um refil de Coca-Cola à vontade de você tomar até morrer. Então... Entendeu? Calorias ali estava garantido. Calorias é garantido, né? Mas não é à vontade? Você pode tomar no copo à vontade durante meia hora, copo individual. Não, mas é individual. Acabei de explicar, copo individual não pode repartir, não pode fazer isso. Não, mas eu tô colocando no copo, é como se eu estivesse bebendo. Não, você tá bebendo. Não, cadê as normas? Normas, cara. Não, mas cadê o gerente aqui? Tô explicando, cara. É você o gerente? Não, eu coloco aqui e já é. Não pode, mas é. Quem que vai impedir? Vou chamar o segurança. Pode chamar, mano. Ô moça, parou a máquina aqui, ó. Pode ver pra mim, por favor? Não, mas bebe tudo. Beleza, esse tanto que tá aqui. Tudo que tá aí. Você vai ter que acender uma agora. Demorou. Tem tempo?
Vai meia hora também? Meia hora. Se você tomar alguma coisa. Não, então beleza. Espera durante eu vir aqui na loja aqui. E aí, você vencendo esses 30 dias sem morrer, né, você tá de boa. Perfeito. Na verdade, foi 3 semanas, eu comprei para 3 semanas. Tá. Quando eu cheguei lá, eu aluguei o carro, pensando em fazer o plano, começar, né, pelo plano D. Esse já era o plano C, é o plano C, que é o plano do carro. Por que começar pelo plano C? Porque era muito mais prático. Cheguei no aeroporto, aluguei o carro, estou seguro. Pronto, já tenho onde dormir. Aí agora eu vou em busca do plano A. Então, veja, eu comecei pelo plano C, porque era mais fácil. E aí eu vou em busca, o mais rápido possível, do plano A. Né? Como eu fiz isso? Do Brasil, eu descobri onde que estavam os brasileiros, e aí, por que é mais fácil fazer assim? Porque você vai ter acesso a muito mais fácil de comunicação para você alugar um quarto, alguma coisa assim. Para você começar a vida. Não aconselho ninguém a se acomodar nisso. Se você vai para um país e não se enfia na cultura daquele país, você vai ficar dentro de uma bolha. Você não está aproveitando o país nem a sua cultura. Exatamente, é uma viagem que não tem valor agregado. Não tem fruto. Tem, exatamente. E aí eu falei, não, vou pegar o carro. Quando eu conseguir meu primeiro trabalho, eu devolvo o carro e tudo. Só que o carro, você não tem, eu não levei dinheiro para aguentar, para suportar o custo de um carro por 3 semanas. Então, eu aluguei o carro por 3 dias, porque esse é o meu grande objetivo nesses primeiros 3 dias. Em 3 dias, o meu primeiro checkpoint é que em 3 dias eu tenho que fazer uma avaliação para assim, o que é que eu consegui até agora? E nesses 3 dias eu tenho que ter conseguido o quarto. Eu já tenho que ter um quarto para ficar, porque eu preciso devolver o carro. Se em 3 dias eu não conseguir o quarto para ficar, veja, eu não estou nem preocupado com trabalho ainda, eu estou preocupado com o quarto, porque o quarto vai jogar meu custo lá embaixo, em relação ao carro. Entrei com o carro, tem um custo diário de 60, 80 dólares, né? Que multiplicado por 30 vai dar 2.400 dólares. Eu preciso substituir isso rapidamente por um quarto que custe, na época, custava 400 dólares. Qual a diferença? De 2.400... Mensal. Tá. Na época. Hoje já é mais, tá, Tony? Hoje está em termos de 600, 700, mais ou menos. Um quarto sem nada, somente com o Wi-Fi que tiver na casa, por exemplo. É isso? Não, é um quarto com tudo que você precisa. Tá? Como é que funciona os quartos nos Estados Unidos? É dentro de uma casa de família, então você vai ter a família morando naquela casa. Quando não é uma família, são várias pessoas brasileiras, por exemplo, que trabalham, então vários homens... Uma república, por exemplo. Como se fosse uma república, isso é muito comum também, mas não é a única maneira, você pode estar no quarto dentro de uma casa de família. E quando eu fui para lá, por exemplo, o meu primeiro quarto foi na casa de uma senhora, morava sozinha essa senhora. Ela tinha uma filha, mas a filha já tinha casado. E aí ela morava sozinha na casa. Quando a filha morava na casa, ela tinha 2 quartos na casa, a filha morava, quando solteira, em um dos quartos. Ela morava na casa com ela, e usava um dos quartos. E aí ela casou, ficou aquele quarto desocupado, ela teve a ideia de locar aquele quarto lá, tá? Então, foi o meu primeiro quarto. Eu morava dentro do quarto, só que todo o resto da casa, ela é disponibilizada para você, como área comum. Você pode usar todo o resto da casa. Lógico que você vai querer comprar uma televisãozinha, nem que seja pequenininha, e botar dentro do teu quarto para você ter a tua privacidade, ficar lá dentro, assim, como você quer e tal. Fala para nós sobre passagem, como que foi sua preparação com a passagem? Você tirou o visto, como que foi? Conta para nós. Vamos dividir em cursos antes e cursos depois, para ficar fácil? Pode ser. É muito importante, porque como o custo total, ele às vezes pode fugir da realidade de quem quer fazer um plano desse, isso impacta negativamente no plano, ou seja, cria uma sensação de que é impossível, né? Como é que eu driblei isso? Como é que eu fiz meu plano dar certo? Eu pensei o seguinte, existem cursos que obrigatoriamente eu terei que tê-los aqui no Brasil, e existem cursos que eu posso postergar, que eu posso botá-lo para frente. E são os maiores cursos, isso aqui é bom, que são basicamente o custo da passagem, né? Que é basicamente o custo da passagem e o custo do aluguel lá, dos aluguéis da casa. Então, o que eu fiz? Vamos voltar um passo atrás, vamos falar sobre o processo em si. O processo em si consiste de tirar o passaporte, tirar o visto, comprar passagem, comprar alguns itens, como roupa, calçado, alguma coisa que, de repente, você não está muito preparado para isso, e embarcar. Esses são os 4 itens. De novo,
passaporte, visto, água-roupa, uma mala, não sei o que, alguma coisa, passagem. A última coisa é a passagem. Depois que está com essas 3 coisas prontas, a passagem. Essa é a mais cara, porém, tem um detalhe. Ah, tá, e tem também a grana para você se virar lá durante as 3 semanas iniciais, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz, o passaporte. Sem se preocupar muito com o todo, porque senão você não vai colocar o plano em prática. Aliás, deixa eu falar, ó, o passaporte está aqui. Não sei se está aparecendo espelhado para o pessoal que está assistindo, mas é uma passaporte. Não, tá certinho, tá certinho. Pelo menos para mim tá parecendo certinho. Tomara que na gravação também fique, né? O passaporte tem um mito aqui, Doni, que eu quero trazer. Tem gente que acha que para tirar passaporte, tem gente que confunde, por exemplo, passaporte com visto. Tem gente que pensa que existe o passaporte americano, o passaporte, lógico que existe, mas o passaporte americano é para os americanos. Exato. Mas tem gente que acha que se for para os Estados Unidos tem que tirar um passaporte. Se for para a Itália, tem que tirar outro passaporte. Não, gente, o passaporte é um documento brasileiro. Tem gente que diz, eu estou falando com propriedade, porque eu tive acesso a todos esses mitos quando eu estava no meu processo. Tem gente que diz que para tirar um passaporte, você não pode ter um nome sujo. Gente, isso aqui é um documento, isso aqui é uma identidade internacional. Exato. Tá? Qualquer pessoa no Brasil tem direito a uma identidade. Qualquer pessoa pode tirar o... Não tem, é como ninguém nega o RG para um brasileiro. Ninguém nega... Ninguém pergunta se ele está devendo, se ele... Se você quiser usar o seu passaporte para você ir votar, você pode. Ele é um documento de identificação. Ele é um documento que vale, exatamente, é uma identificação que vale como RG. E deixa eu falar uma coisa aqui, aproveitando, né, com o pessoal. Pessoal, eu não me conformo em saber que 90% dos brasileiros não têm passaporte. Eu não tinha. Olá, pessoal do canal. Acabei de pegar aqui o passaporte. Já vou mostrar ele para vocês. Aqui é onde eu vim fazer aquele dia. E hoje eu vim tirar o passaporte, tá? Aqui, ó. Tá aqui. E agora vamos passar para o nosso pedido de visto, né? Vocês assistiram aí as imagens do Doni, né? Agora vamos voltar aqui para a gente de novo. Isso aqui é muito simples, pessoal. Quanto você gastou, Doni, para tirar o passaporte? Da taxa, a taxa dele. A taxa. 200, eu não lembro, eu acho que é R$275, R$270. Você viu? R$275 para tirar o passaporte. É uma taxa que o governo cobra para fazer a confecção, né? Para o custo, né? Eu tirei o passaporte, eu entrei, fiz todos os procedimentos na Polícia Federal, no site da Polícia Federal, e aí estava lá para eu poder, que data que eu queria agendar para ir buscar o passaporte. Uhum. Aí eu olhei uma data, ela falou, essa aqui, né, na terça-feira, para mim tá ótimo. E selecionei. E ficou isso na minha cabeça, daqui a pouco eu falei, pera só um pouquinho. Que data estranha é essa? A hora que eu fui ver, pessoal, para vocês terem uma ideia, era segunda-feira e eu tinha marcado para ir no dia seguinte. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz toda a documentação, deixei toda a minha documentação no site na segunda-feira e fui fazer a preparação, que é para tirar as digitais, né? Que eles vão tirar a sua digital, tirar a sua foto, bater a sua foto, que vai sair no passaporte, para o dia seguinte. E para buscar o passaporte 2 semanas depois. Então, esse aqui é o primeiro passo. O próximo passo é o visto que nós vamos falar, só que eu ainda quero reforçar a ideia. Pessoal, 90% ou mais dos brasileiros não têm passaporte. Isso aqui é um risco, isso aqui, não ter. Imagina que dá uma merda nesse Brasil e você precisa sair do Brasil. A primeira coisa que vai acontecer, é que você não vai conseguir mais tirar passaporte porque vai estar filas enormes. Eu não estou falando de merdas, eu estou falando de geopolítica, tá? Estou falando de geopolítica. Então, mas o Brasil... Gente, a gente está no mundo. O pessoal, tem alguns países aí que a gente não vai citar aqui o nome e tudo mais, tal, que estava tudo bem, estava tudo na paz. De repente, pum, de um dia para o outro, amanheceram no meio de uma guerra. Né? Então, não vamos falar nomes aqui, mas vocês sabem que é assim que funciona, né? Da paz para a guerra é uma noite, tá, pessoal? Fiquem espertos. Isso aqui permite que você saia do país em caso de necessidade urgente, tá? Então, deixando claro que nós não estamos falando que vai acontecer nenhuma guerra, não vai acontecer nada. Então, é bom, sim, Pedro, a gente conscientizar que todo mundo pode ter um passaporte. Às vezes a pessoa acha que só quem vai viajar é que pode tirar passaporte. Não, eu posso estar enganado, ele tem validade, se não me engano, de 10 anos.
10 anos. Vale por 10 anos. E o Ministério da Defesa aumentou a presença militar nas fronteiras da região norte, em especial com a Venezuela e a Guiana. A medida acontece em meio a tensões entre os dois países que disputam um território. Aliás, está escrito Mercosul, não sei se dá para ver. Está escrito Mercosul aqui em cima, Mercosul. Sim. Ele permite que você entre em qualquer país do Mercosul que pertence ao Mercosul sem necessidade de visto, tá? Além do que o Brasil tem em parcerias com vários países da Europa, o que permite que você vá para a Europa também apenas com passaporte, não, sem necessidade de visto também. Vários países. Entra na internet e você vai ver lá. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui, então não vou ficar listando quais são os países aqui. Bom, é fácil de tirar isso daí. Visto. Aí vem o visto. O visto já fica um pouco mais caro. Só que, veja bem, isso é um processo que vai acontecendo ao longo de um tempo. Se você está trabalhando, principalmente se você tem uma renda SLT, tem seu salário todo mês, você vai gastando. No mês você tirou para o passaporte, R$275. Beleza. No outro, aí vai vir o passaporte, mas você vai gastar 30, 40 dias, mais ou menos, para você ter o documento na mão, que só com ele na mão que você vai poder dar entrada no visto, porque você vai ter que informar o número do passaporte. Aí você vai para o visto. Dependendo do país, é mais barato do que... Cada país tem o seu valor, né? Nos Estados Unidos, eu não tenho mais ideia de quanto que custa. Não sei se você já teve acesso a esse valor, Doni. Não tive acesso. Eu imagino que deva ser uns R$750. Quer dizer, quando eu fiz era $250. Então, vai dar 1.000 e pouquinho, né? Eu acho. Vai dar. Exato. Porque se é em dólares, eles não vão mudar o valor em dólar deles. Não, é porque é em dólar, no caso é em dólar. Porque agora nós estamos falando de um documento americano. Qual que é a diferença entre o passaporte e o visto? É que o passaporte é um documento brasileiro. Quem emite é os Estados Unidos. Estados Unidos. E, portanto, eles cobram em dólares. É $200, vai ser, ou é 200 ou é $250. É um desses dois valores aí. Bom, tem mitos aqui também. É muito burocrático. Não é para todo mundo. Não sei o quê, tem que ter isso, tem não sei o quê. Gente do céu, eu vi gente que tinha tudo para passar e não passou. E não foi aprovado. E eu fui aprovado sem ter nada que comprovasse meu vínculo aqui no Brasil. O meu irmão, ele empregado, com casa, com família, um monte de coisa que constitui vínculo, que é o que é mais importante ali no processo. O que é um vínculo? É você garantir que você tem coisas aqui no Brasil para você voltar, né? Que trará de volta para o Brasil. Você tem compromissos aqui. Ele tinha tudo. Ele não passou. Não tem visto até hoje. E eu não tinha nada disso. Eu estava desempregado na época, estava... eu estava desempregado, não tinha renda, não tinha nada. Parece roleta russa, né? Você acerta, o outro não acerta. A minha filha, Pedro, quando ela foi para... A minha filha foi para trabalhar nos Estados Unidos e ela foi tirar, ela tinha muito medo. Não que eu seja contra, mas eu estou parecendo aqueles policiais lá do BOP, né? Na realidade, eu estou achando que vai ter algum jogo da galera aí, você está preparado para o jogo da galera. E a minha filha, eu lembro que eu acompanhei, e ela estava muito nervosa, eu tentei, né, acalmá-la ali, mas eu via pessoas que tremiam, e a hora que eu entrar naquele portão, né, Pedro, que tem aquela filona enorme de pessoas que todo dia para poder tirar o visto, hora que eu via que quando entrava naquele portão, tinha pessoa que não conseguia não demonstrar o seu nervosismo e começava a chorar. E eu via depois essas pessoas que estavam tão nervosas, né, que elas já chegavam fazendo assim para os pais, né, ou para o parente que estava esperando ali. E uma coisa que eu percebi, nervosismo, muito nervosismo. Não há necessidade. Se você for tranquilo, lembrando, as pessoas que são pegos no aeroporto e tudo mais, eles se condenam, né? Eles ficam tão nervosos, tal, que eles tentam ficar calmos, e essa calma é artificial. Mas o que você tem que imaginar? Você está indo pedir um visto para entrar. Você tem a negativa e você tem a aceitabilidade. Não tem motivo para poder ficar nervoso. Pronto. Eu fui barrado, Doni, depois, pessoal que está aqui no canal, a gente vai gravar esse episódio. Eu fui barrado no Canadá. Estava entrando legalmente lá, tudo certinho, mas eu fui barrado no Canadá. E aí, na hora que eu fui me explicar, aconteceram algumas coisas, nada ilegal, tá? Mas aconteceram algumas coisas legais que pareceram ser ilegais. E por conta disso, eu fui parar, sabe onde? Na cadeia.
Vocês Essa eu acreditam não nisso? sabia. Eu Eu fiquei não preso sabia. por 6 horas. Fiquei preso por 6 horas como é que fala? 6 é assim, né? Eu fiquei preso por 6 horas no Canadá, Doni. Eu fui algemado, saí algemado do aeroporto. Você acredita nisso? Ah, quando você foi acompanhar sua filha. Quando eu fui acompanhar minha filha. No Canadá, já é outra No viagem, Canadá. viu, No pessoal? Canadá. Isso foi no Exato. Canadá, No depois da Canadá. viagem do Pedro Isso nos pode Estados acontecer em Unidos. qualquer país, tá? Mas assim, mas eu cometi vários erros, tá? Eu cometi vários equívocos. Então, assim, por mais que você esteja certo, muitas vezes o teu visto não sai, no caso, voltando, né, para a história do visto, pelos mesmos motivos desses que me ocorreu ali no Canadá. Tipo, você ficou nervoso, você falou alguma palavra que remeteu a alguma coisa suspeita, você não soube responder com segurança alguma coisa, você se mostrou muito afoito, muito nervoso, mas tal. Voltando para a gente aqui. O visto, eu dei entrada no visto, juntei uma graninha, dei entrada no visto. Sabe o que é legal no processo? É que cada vez que você dá um passo, fica mais fácil dar os próximos passos. Por isso que é importante dar esse primeiro passo. Porque você entra numa energia, você entra numa vibe, né? Você quer fazer. O Doni fez o passaporte, tá doido para passar. Já segura, viu, Doni? Não, pode ficar tranquilo. É a última coisa que você vai fazer. Sim. É a última coisa. Então, aí depois vem o visto. Você vai fazer o visto, é muito simples. Você vai entrar no site do governo americano, do governo do país para onde você vai estar indo. O site vai ser no idioma daquele país, mas hoje em dia, né, você coloca ali a tradução do próprio browser, né, ele traduz para você e tudo mais e tal. Ah, é R$1.200. Como é que eu não vou alimentar expectativas? Eu posso perder 1.200. Não faça isso. R$1.200 a gente gasta com pizzas. Ah, Pedro, é você que gasta com pizza. Não, você vai gastar, talvez um tempo maior do que eu, né? Mas vai gastar também, com outras coisas. Fúteis até. A gente gasta. Dinheiro a gente gasta. Então, assim, se desfazer do desapegar, sabe? Desapegar. É um projeto. Faz aquilo. Se você já esquece, você pagou os 1.200, esquece que é dinheiro. Ele não existe mais na sua vida. Não existe mais. Independente do resultado da resposta, não existe mais. Acabou. Tá? Porque se você conseguiu pagar, dali para frente é vida nova. Não esquece, ela é passada já. Porque senão você vai sair. Eu vi gente sair chorando, né? Você deve ter visto também que você foi lá, talvez. Sair chorando, sair revoltado lá do consulado, porque não teve visto aprovado, né? Sim, então, sim. É lógico, né, pessoal, que é frustrante, né? Você não teve visto aprovado, é frustrante. Mas eu vivi essas duas coisas. Eu vivi um visto que foi aprovado para mim, vivi um visto que foi negado para minha esposa, né? Eu vivi as duas situações e nas duas situações fui com o mesmo sentimento. Gastou dinheiro, se aprovou. Se não aprovou, a gente volta para casa, passa num barzinho ali, toma um cafezinho com leite e vida que segue. Vida que segue. Porque você vai falar... É onde nós pedimos para todo mundo manter a calma. Exato, você vai falar com um oficial americano. Pessoal, eu ouvi esta semana uma pessoa falar que a entrevista é em inglês. Eu não sei se tem casos que é em inglês, mas a minha entrevista foi em português. Então, se tiver em inglês, deve ser de acordo com o visto. Se for visto para turista... No caso da minha filha, era para trabalhar, era em inglês. Então, você vê, visto de trabalho, é diferente. Você vê como a generalização é perigosa? Por conta de ter vistos em inglês, eu, na minha época, fiquei sabendo que para tirar o visto, seja qual for, a entrevista teria que ser em inglês. Isso fez com que eu estudasse. Foi bom, né? Porque eu estudei inglês pra caramba para entrevista. Dei muito inglês para entrevista. Cheguei lá pensando, cara, o que é que eu vou falar? E fiquei a fila inteira pensando, né? Como é que eu vou falar para ele em inglês? Não sei o que. Quando eu cheguei lá, foi em português. Aí depois eu descobri que não, para visto turista, pelo menos, é em português normal. Não tem, não. Depois eu fui com a minha esposa, foi em português de boa, tá? Bom, depois do visto, aí sim, eu comecei a me preocupar com coisas... a passagem, por exemplo. Mas numa das passagens, eu comecei a fazer o seguinte, comprar mala, estudar sobre o que levar, é muito importante, né, saber, para não chegar lá com a mudança, né? Eu já comentei com você, sobre roupa, eu vou levar o mínimo possível, comprar lá, porque é muito barato roupa. Porque é muito barato. Lá fora. E você não vai chegar na imigração, né? Depois que você desembarcar do avião, chegar na imigração, passando a ideia de que você está se mudando para o país, né? Mas, legal. Assim, para a gente que vai lá, assim, conhecer o país, uma malinha de mão. Eu aprendi, Doni, que malinha de mão você passa em qualquer lugar. Se você não tiver que despachar mala, você facilita muito sua entrada em qualquer lugar. Até no Brasil, agora eu só viajo com uma linha de mão. Comprei uma linha de mão de 23 quilos. Eu sempre fiz isso, Pedro. Uma mala... A minha é um
pouquinho maior, mas sempre mala de mão, que dá para mim levar e colocar ali em cima. Uma mala que bota ali dentro do avião, ali, né? Isso, exatamente. Fácil. Se você atrasar, por exemplo... Quando você vai comprar, tem a pequena, a média e a grande. É aquela média, tá? Quando você está... Essa média cabe lá em cima. A minha tem 23 quilos, cabe ali dentro, bonitinho. Exato. É a melhor coisa. Bom, eu comprei minha malinha, fui. Na época eu nem comprei malinha, tá? Agora eu tenho uma malinha, agora eu tenho. Mas na época eu comprei uma mochila dessa que coloca nas costas, igual essas de escoteiro. Entendeu? Que ela cabia dentro do avião, por causa do peso, mas ela era meio grandinha. Né? Carregava ela nas costas, assim. Aquelas verdes lá, toda igual do exército, toda cheia de... Como é que é? Uma escadinha, né? E aí, depois que está tudo certinho, aí sim, comprei a passagem. Qual que é a dica, né? Qual foi o meu caso com passagem? É o que é mais caro no processo, né? Eu comprei parcelado. Comprei no cartão. Colocou 10 vezes? Botei em 10 vezes. Eu botei em 6. Na primeira vez eu botei em 10, tá? Mas é porque eu pensava em não voltar mais. Eu falei, não volto mais essas vezes, então eu levo 10 meses. Mas o ideal é colocar em 6 meses, porque é o tempo que tu vai ficar lá. Então, é bom que você volte com a passagem paga, chegar aqui com a conta zerada, né? Quando minha filha foi para o Canadá, eu fiz isso com ela. O plano da minha filha para o Canadá foi igualzinho, tá? O meu. Vai. Só que o Canadá é bem diferente, tá, pessoal? Ela tá com a LMAE. Aliás, Doni, deixa eu aproveitar para comemorar, junto com todos vocês, com o Donizete e tudo mais. Ontem a minha filha mandou mensagem para mim dizendo que conseguiu a LMAE. A LMAE, galera, é uma autorização que a empresa vai ter para poder contratar um estrangeiro, certo? Isso é LMAE. E como que ela faz isso? Como que ela solicita um LMAE? A empresa, ela precisa divulgar a oferta de trabalho em sites de ofertas de trabalho aqui no Canadá, JobBank, LinkedIn, Indeed, nesses sites de oferta de emprego. Ela precisa comprovar para o governo que nesse período de 30 dias ela não achou ninguém apto, nenhum canadense, nenhum residente e ninguém que tem work permit para suprir aquela vaga, aquela necessidade da empresa. Então, assim, ó, parabéns para ela, parabéns para a Rebeca. Ela realmente é uma grande mulher, assim, ela, puxa, me inspira muito. Uma desenhista de mão cheia que ela vai conquistar, ela está batalhando lá no Canadá para conquistar. Põe para o pessoal, Pedro, algum dos trabalhos dela aí, para que eles possam ter uma ideia do trabalho da Rebeca. É fantástico. O dia que eu vi, achei que era inteligência artificial que tinha feito. A hora que o Pedro comentou que esse é o trabalho dela, e ela com o standzinho dela lá numa feira lá no Canadá, poxa, eu fiquei emocionado. Imagino o Pedro como pai. Bom, e aí, eu comprei a passagem, saiu, geralmente, passagem, mesmo aqui no Brasil, para você pegar um preço bom, você tem que pegar a passagem para ali 60 dias e tudo mais, tá? Se você pega para muito próximo, fica muito caro, vamos dizer assim. Ou seja, já vai pesquisando antes, saiu o seu visto, já vai procurando. Comprar com antecedência. Eu comprei a minha para 40 dias depois da data da compra, tá? Comprei para 40 dias depois da data da compra, ou seja, a primeira parcela eu tive que pagar com o dinheiro do Brasil. Primeira parcela eu tive que pagar com o dinheiro daqui, mas as outras 9 parcelas eu paguei com o dinheiro de lá. Mesmo tendo voltado dentro de 6 meses, né? Todas as demais parcelas que eu paguei aqui no Brasil foi com o dinheiro que eu trouxe de lá, tá? Certo. Bom, para quem vai sozinho é muito mais tranquilo, porque você aluga um quarto. Se você vai família, mulher, filho, tudo, é um pouco mais complexo mesmo. Você vê como é de pessoa para pessoa, às vezes não dá certo para um, não dá certo para outro, mas porque cada caso é um caso. Eu fui sozinho, eu aluguei um quarto, então foi muito mais tranquilo, né? Quando eu cheguei lá, essa parte de quando eu chegar lá, a gente vai contar no episódio que a gente vai gravar sobre a experiência. Então, a gente falou no episódio passado, né, sobre a motivação. Esse episódio é sobre a preparação. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a experiência, como foi lá, né? Porque nesse episódio foi para falar, né, como foi o passaporte, como é que foi o visto, como é que foi a passagem. Já falei sobre tudo isso, né? Os $1.000 eu peguei eu era sócio de uma empresa, mas era uma sociedade que estava nascendo ainda, né? Tipo, a gente tinha Era uma startup. Pronto, você falou a palavra certinha. Nós nascemos uma startup,
aqui no Brasil, onde estávamos começando, né, um sistema e tudo mais ali. Já tínhamos alguns clientes piloto, né, clientes pilotos que se ofereceram para ser nossos cobaias, né, e aí a gente entrava uma graninha ali. Eu vendi minha parte, vendi barato para o que é hoje, tá? Mas na época fez muito sentido para mim, né? Fez muito sentido. E com isso eu fiz minha graninha e fui. Fiz esses $1.000, né? E fui para lá. E deu muito certo, deu muito certo. Acho que o que eu vou contar sobre como foi lá, desde o início, desde o choque cultural, desde tudo que eu senti quando eu estava lá dentro, tudo que aconteceu, tem muito de ação, tem muito de persistência, tem muito de motivação, de estar motivado, tem muito também de o que muitos vão falar de Deus me ajudou, outros vão falar que foi sorte, mas tem muito daquilo que não é nosso, é o universo trabalhando ao nosso favor. Porque, assim, eu aprendi, inclusive, nesse processo dos Estados Unidos, de que se você se colocar a caminho, se você começar a fazer as coisas, ela acontece, né? Tem até alguém na internet famoso, que eu não lembro quem é, não sei se é o Flávio Augusto, que ele começa a falar que o universo começa a conspirar ao nosso favor, né? Exato. E funciona assim, né? Funciona assim. A energia que tu vai botando ali dentro, aquela energia vai gerando novas energias, e o negócio vai ficando fácil. Muito bacana. Vai abrindo os caminhos, né? E foi assim na minha vida. Eu achei muito bacana a experiência. Quero contar para vocês no próximo episódio sobre a experiência. No próximo episódio, não percam a experiência. O Pedro vai dizer o que ele passou lá, como que foi, com mais detalhes, né, Pedro? Que algumas coisas você já contou, mas como foi os perrengues, que foi as alegrias, como foi trabalhar, né, Pedro? Os desafios, né? Os medos. Vai ser muito bacana. Fiquem aí com inscritos, se inscrevam, dê aquele like, se inscrevam e ativa o sininho para que vocês recebam assim que sair um novo episódio. E outra coisa, se vocês não comentaram até agora, comente, dá uma pausa agora, faça um comentário aqui, conta se você teve alguma experiência como essa, né, de ir para o exterior, se você já tem passaporte, se você acreditava nesses mitos, se você tem alguns desses mitos que a gente falou aqui sobre passaporte, sobre visto, enfim. Comenta um pouco do que você ouviu aqui, interage com a gente, tá bom? E se você entrou lá no início, a gente falou sobre o primeiro episódio, né, que foi sobre a motivação. Se você escolheu ver a motivação no final, depois desse vídeo aqui, não se esquece de fazer isso, tá? Eu vou deixar até um card aqui, a gente vai deixar um card aqui no final, para você não ter o trabalho de ficar procurando aqui no canal. É só clicar no card que vai aparecer aí agora, e você já vai direto para o primeiro episódio, beleza? E na descrição também. Doni, um abraço, agora eu vou almoçar, minha esposa já mandou mensagem aqui dizendo para mim que já vai almoçar sem mim, se eu não for agora. Um abraço, Pedro. Um abraço para os nossos amigos do canal. Que Deus nos ajude, que Deus nos acompanhe, tá? E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Eu vou sair correndo. Abraço, Pedro. Tchau, Doni. Falou. Tchau.